Podem se assentar, vamos iniciar então mais uma aula, hoje iniciando uma nova disciplina, Introdução Bíblica. E para quem ama a palavra de Deus, para quem ama a Bíblia, essa é a aula certa, a aula que vai te dar condições aí, te dar ferramentas para que você possa sair em defesa da palavra de Deus. Não que ela precise ser defendida, porque o maior responsável pela defesa da palavra é o próprio Deus, porque a palavra é dele, e a palavra não voltará para ele vazia, ela cumprirá todo o seu propósito. Então ela não precisa ser defendida, mas às vezes há pessoas que atacam deliberadamente a palavra e querem, fazer dela algum motivo de questionamento, de dúvidas e até mesmo de zombarias. Essa é a aula para que nós possamos ter condições e ferramentas, conhecimento suficiente para sabermos de onde, afinal de contas, a Bíblia surgiu, como foi a sua origem, como foi a sua composição. Isaías 48 diz: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A Bíblia é o livro mais amado e mais odiado da história. Nenhuma outra obra foi tão perseguida, tão criticada e tão desacreditada e colocada à prova, e mesmo assim sempre permaneceu em pé. Povos tentaram destruí-la, tentaram desaparecer com ela, tentaram desacreditá-la. Diante de todas essas tentativas, a Bíblia sempre permaneceu firme como o livro mais lido, mais traduzido, mais interpretado, mais difundido e mais influente da história humana. Críticas, sejam elas literárias, sejam elas filosóficas, históricas, arqueológicas, todas essas críticas já tentaram desmentir a veracidade das Escrituras. Mas com o passar do tempo, cada uma dessas críticas sempre foi respondida. E muitas vezes, as novas descobertas confirmaram a exatidão da palavra. As críticas mais ferozes, desde os iluministas, eu falei dos iluministas na aula passada, no século XVIII, até os proponentes do método histórico-crítico da teologia liberal, buscaram reduzir a Bíblia a um conjunto de mitos, de ignorantes, de lendas religiosas. Mas o fato é que a Bíblia continua resistindo a cada nova onda de críticas e sendo então um testemunho de caráter único. A Bíblia atravessou os séculos enfrentando o fogo cruzado da alta crítica da filosofia naturalista, do materialismo histórico, do ceticismo acadêmico, da oposição, seja ela política ou religiosa, mas permanece viva, pulsante e transformadora. Este livro é um verdadeiro milagre. Norman Geisler, no seu Manual Popular de Dúvidas, é um livro bem conhecido, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, disse que nenhum outro livro foi tão minuciosamente examinado quanto a Bíblia. Nenhuma outra obra literária foi tão alvo de implacável análise. E apesar disso, ela permanece firme como palavra infalível de Deus. Está lá na página 13. Nenhum outro livro foi escrito ao longo de 1.500 anos, por mais de 40 autores, em 3 línguas diferentes, em contextos culturais e geográficos totalmente diversos, e ainda assim apresenta unidade, apresenta uma perfeita e única mensagem e propósito. Isso por si só já sugere que existe aí uma transcendência, existe aí um milagre, algo que transcende a humanidade. A Bíblia é o livro mais lido e mais examinado que qualquer outro livro, seja na antiguidade, seja na modernidade. Nenhum outro livro foi tão atacado e tão desprezado ao mesmo tempo, mas permanece milagrosamente preservado e exaltado. A história registra e confirma que a Bíblia resistiu a todas as tentativas de destruição, impérios a proibiram, regimes a queimaram, intelectuais a desprezaram, e mesmo assim ela continua sendo o livro mais lido, traduzido, amado e influente do mundo. Nenhum outro livro da história jamais produziu um efeito tão revolucionário quanto a Bíblia, que exerceu uma decisiva influência no desenvolvimento da cultura na educação mundial, seja no mundo ocidental, seja no mundo oriental, com uma difusão universal. A Bíblia, o livro dos livros. Ela já foi traduzida para mais de 1.120 línguas ou dialetos, em mais de 2.500 anos, e ainda não dá qualquer sinal de que haja terminado a sua carreira. A cada tentativa de desacreditar na Bíblia, se esbarrou numa verdade incômoda, que a Bíblia tem sempre razão. Agora, de onde vêm todos esses questionamentos? De onde se extrai a dúvida, o método que a ciência utiliza para desacreditar a Bíblia? A verdade é que
A ciência, ela sempre, já disse isso em outra aula, sempre começa por um problema. E do problema se formulam então hipóteses. Será que a Bíblia é verdadeira? As suas histórias não seriam narrativas fantasiosas? São hipóteses. A Bíblia contém erros. A Bíblia já está contaminada, a Bíblia já foi adulterada. O problema da pesquisa histórica e da pesquisa em torno da Bíblia não são as provas geográficas, arqueológicas, filológicas, linguísticas. O problema não são as provas, porque elas existem de sobra. O problema é que sempre há um questionamento a partir dos próprios pressupostos. Antes de eu começar a pesquisa, eu já decido. A Bíblia contém narrativas míticas. A Bíblia não pode falar de sobrenatural, porque o sobrenatural não existe. A pesquisa ela sempre parte de um pressuposto enviesado, equivocado, naturalista, materialista, ceticista. Os céticos rejeitam a Bíblia não é por falta de provas, mas por causa de pressupostos filosóficos colocados anteriormente ao início da pesquisa. E é claro, eles excluem o sobrenatural ou a possibilidade do milagre. E assumem que milagres são impossíveis, já de antemão. E então conclui que a Bíblia não pode ser verdadeira. Mas isso não é ciência. Isso é uma espécie de dogmatismo filosófico. A própria pesquisa já parte então da premissa de que milagres são impossíveis. E como eu disse, essa é uma premissa de uma escola filosófica já pré-determinada, o naturalismo, seja ele o materialismo ou o puro criticismo. O que mais ameaça a credibilidade da Bíblia não são evidências e nem provas, mas são pressupostos filosóficos anticristãos. O anticristo, o espírito do anticristo sempre busca desacreditar da Bíblia, da palavra de Deus. A Bíblia é o único entre todos os livros da história humana que tem essas características. Não vai ser o objetivo dessa aula, mas nós vamos fazer isso ainda em introdução bíblica, nós vamos comparar a Bíblia a outros livros religiosos. E a Bíblia é incomparavelmente superior. Não é porque eu amo a palavra de Deus como amo, porque aqui eu não estou falando como um amante, puramente um amante da palavra, mas como alguém que parou para pesquisar, parou para examinar, parou para analisar as suas origens. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos iniciar então o estudo da origem, da composição e da redação das Escrituras. Essa disciplina tem esse objetivo. Não só essa unidade. Toda disciplina tem o objetivo de entender de onde veio a Bíblia. De forma que as pessoas que lhe perguntam, mas dá para acreditar na Bíblia? Por que você acredita na Bíblia? Em pleno século XXI. Quais são as razões? É isso que nós veremos nessa disciplina. Ela foi escrita, como eu disse, por mais de 40 autores diferentes, em mais de 1.500 anos de história, de tempo. Em 3 continentes, Ásia, África e Europa. São 39 livros no Antigo Testamento, são 27 livros no Novo Testamento, totalizando então 66 livros. Foram usadas 3 línguas, o hebraico, o aramaico e o grego. Ela é composta por narrativas históricas, por poesia, por lei, por profecia, por evangelho, por biografia, por cartas e por literatura apocalíptica. A Bíblia, ela mesma reivindica a sua própria autoridade, se entendendo como revelação progressiva de Deus na história que culmina em Jesus Cristo.